Discutir três temas. Nós vamos discutir dismenorreia, que a gente agora vai findar, né, o que é dismenorreia, congestão pélvica, que é uma causa de dor pélvica crônica, e síndrome de tensão pré-menstrual, ou a famosa TPM. Então começamos pela dismenorreia. Dismenorreia, o termo propriamente dito, diz ou trata-se na etimologia da palavra como menstruação dificultosa. E nós sabemos então, ou vamos traduzir de forma clínica, é aquela paciente que tem dor, moléstias durante o período menstrual. Essa dismenorreia, ela vai poder ser classificada em primária e secundária. Algumas queixas de algum tipo de desconforto pélvico no período menstrual é muito comum, o que não caracteriza isoladamente a existência de alguma doença subjacente, que é o que traduz o quê? A paciente tem moléstia, algo que aconteça, vai transformar uma dismenorreia. E não necessariamente eu tenho que investigar uma endometriose, um mioma ou qualquer entidade clínica. Às vezes ela é primária, é subjacente, é inerente do corpo daquela mulher. Mas parece que a dismenorreia incide em aproximadamente 50% das mulheres no período reprodutivo, denominado menacne ou menarca. Ou seja, todas as mulheres, ou seja, uma grande maioria das mulheres, têm moléstias durante, como ingurgitação das mamas, sensibilidade das mamas, alterações embaixo do ventre, todas têm. O que significa desde que isso não rompa o bem-estar do paciente, não deve chamar atenção e não se deve procurar patologias, porque não se faz necessário submeter a paciente em grandes exames. Agora, quando nós temos uma intensidade aumentada, a dismenorreia ela deve ser classificada e se buscar uma etiologia. Então, de acordo com a intensidade, a dismenorreia pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Isso é de acordo com o quê? Com quanto impacta no bem-estar da paciente. Seja leve quando você está lá, eu vou menstruar, uma dorzinha cólica. Moderado quando você já sente dores que te incapacite de realizar atividades que você teoricamente conseguiria e teria que enfrentar com aquela dor. E severo quando realmente te invalida. Ou seja, num dia antes de sua menstruação, acontece um período em que você tem que ficar na cama, tomar vários medicamentos, incide muito no seu bem-estar. Ou elas também podem ser classificadas de acordo com a etiologia. Então, de acordo com a etiologia, elas podem ser primárias, que são intrínsecas, essencial ou idiopática, ou seja, não tem uma causa propriamente dita. Elas ocorrem na ausência de doença pélvica detectável. O início do quadro acomete, ou seja, acontece ainda na adolescência, junto com a menarca, nada do que o Magno já tinha falado, coincidindo habitualmente com o início dos ciclos ovulatórios. Habitualmente, a dor se inicia ao mesmo tempo ou logo após o início do sangramento, podendo ocorrer horas antes do mesmo, perdura por 40 a 72 horas em geral e cessa com o uso de analgésicos comuns. Então, por exemplo, aquela paciente que está com cólica, doutor, tomei um Buscopan. Eu vou investigar uma endometriose dessa paciente? Não, está tomando. Cada Buscopan não é a escopolamida, ela não é um ARES. Mas a escopolamida é um antiespasmódico muito utilizado no tratamento de dores cólicos. Cólico renal, altamente não utilizado mais, não se dá mais, não, altamente indicado em cólico renal, porque atualmente vocês vão ver que o paciente chega com dor em cólico renal, todo mundo quer dar tramadol, e atualmente não. Você não analgesia, você dá um antiespasmódico para fazer com que aquele uréter não contraia e o cálculo desse. Tá? E então é muito utilizado. Ou seja, com ibuprofeno, piroxicam, ácido metafenâmico, como a doutora de vocês, a Maria Laura explicou, e realmente pode ser utilizado. São AINES comuns. Agora o paciente fala que está tomando paracetamol com codeína, óleo. Porque tem pacientes que se automedicam. A dor, na maioria das partes das vezes, não é progressiva, mantendo-se estável ou decrescendo de intensidade com o passar dos anos. O exame físico e ginecológico não demonstra alteração. Agora, diferente da dismenorreia secundária. A dismenorreia secundária é aquela adquirida, ou seja, ela é consequência de alguma alteração anatômica ou funcional da pelvis, que vai adquirir uma característica de acordo com a causa. Qual é a causa, qual é a característica da dismenorreia provocada pela endometriose.
de uma paciente que tem dismenorreia secundária por causa da endometriose? Sofia. Que exacerba durante a menstruação? Exato, é aquela dor que vai piorando progressivamente durante o período do volume seminal, tendo a sua maior incidência, o seu maior foco doloroso, a sua maior intensidade durante a menstruação, que chega a ser invalidante. Logo, a paciente tem um descenso dessa dor, uma atenuação dessa dor com a menstruação, só que ela segue com dor durante todo o ciclo menstrual, mas sempre se exacerbando durante a menstruação. Então, quais são as causas de dismenorreia secundária? Qual é a principal causa de dismenorreia secundária? Endometriose. Sempre que o paciente está com dismenorreia secundária, o que vocês vão pensar primeiro? Endometriose. Claro que existem outras causas, como aderência, síndrome de Allen-Marx, síndrome de congestão pélvica, que a gente vai estar estudando hoje, adenomiose, miomatose, pólipos, síndrome de Arshman, anormalidades molerianas, útero bicorno, septado, de Delfo, unicórnio, dispositivos intrauterinos, abortamentos, estenose ou oclusão cervical e ímen imperfurado. Qual é a grande questão do ímen imperfurado? O ímen imperfurado, a paciente não vai menstruar. Então, você sempre precisa ter esse paciente que tem dor, que não menstrua. A primeira coisa no paciente jovem é olhar se tem abertura, porque a paciente está toda formada, tem dor na pelvis e não está menstruando, tem que tomar cuidado com isso, tem que vir. Então lembra sempre que isso é uma grande pegadinha. Isso aqui em mulheres com idade reprodutiva. Já o ímen perfurado é a principal causa de dismenorreia secundária em jovens, adolescentes que acabaram de iniciar o sangramento. Ok? Chama corpofagohemorragia, ou seja, a paciente sempre mantém o sangramento dentro da pelvis. E aí a gente tem que perfurar o ímen, sacar e fazer com que o corpo elimine tudo aquilo que tem para ser eliminar. Qual é a sua classificação, gente? Ó, isso aqui é o slide que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. Até para entender melhor a endometriose. Esse é o slide. Essa é a luz. Esse é o guia. Não tem o que fazer mais para vocês. Esse é assim, para ir bem na prova, tem que saber isso aqui. Porque aqui vocês vão estar... Tudo que a gente já discutiu de ginecologia até hoje, esse quadro resume muito bem. Todos os quadros de dor que a gente já teve. Então, primeiramente, a gente fala que a dismenorreia pode ser primária ou secundária. A primária, ela tem um início geralmente 2 anos após a menarca ou junto à menarca. As manifestações é independente, ou seja, é imediatamente antes ou no início do fluxo com atenuação progressiva. O que significa? Quando vai terminando o ciclo menstrual, vai terminando a menstruação, vai ser uma melhoria do quadro. O quadro clínico é a dor do hipogastro, associada a náuseas e vômitos, cefaleia, dor lombar e dores nos membros. Mas ainda sempre sem incidir o bem-estar da paciente. A paciente ela vai ter as dores, as moléstias, a mastaldinha, que é a dor nas mamas, nada muito exacerbado. Pode ter náusea, vômito, tolerância gastrointestinal, não é muito de se ver. No exame físico não há nada que se encontre. Você faz o exame físico ginecológico, faz o exame físico abdominal, não encontra-se alterações que chamam a atenção. E por último, exames secundários, por exemplo, você pega uma ecografia, vem normal, laboratório vem normal, você busca a endometriose, não tem nada, não tem nenhum achado. Agora, as secundárias, elas são independentes da menarca, elas surgem após a menarca. Ou seja, o paciente já está 10 anos menstruando, não tinha nada, e a partir de agora ela está tendo uma dor que está dilacerando ela. A dor costuma estar antes e durante todo o fluxo, com exacerbação progressiva. Lembra? A dor sempre, quando está relacionada à dismenorreia secundária, o clímax da dor vai ser quando? Durante a menstruação. Qual é o melhor representante desse clímax, dessa intensificação exacerbante durante a menstruação? A dismenorreia secundária na endometriose. Aqui a paciente quadro clínico com dolor pélvico crônico associado ou não à dispareunia. Eu posso ter dor durante o ato sexual. Na endometriose, quando eu tinha dispareunia, dizia para mim o quê? O que já era no exame físico, na anamnese, eu sabia determinar que a endometriose era uma endometriose severa
Lembra a invasão do tabique retrovaginal. Já é severa, já é profunda. Ok? Qual é o exame clínico? Ou seja, a dor no toque retal pode haver vaginismo, que é uma contratura involuntária dos músculos da pelve, do piso pélvico, nódulos ou massas pélvicas palpáveis. Eu posso ter o CA125 aumentado. Lembra, o CA125 era bastante sensível, porém pouco específico para as doenças pélvicas, porque várias patologias elevavam, como patologias benignas do ovário, endometriose, tumores do trato gastrointestinal, tudo isso podia acender. A gente também tem na ultrassonografia pélvica, a gente pode ter a visualização de endometriomas, nós podemos ter na ressonância magnética focos endometrióticos no fundo de saco de Douglas, nos ovários. Então tudo isso você tem que entender que na secundária vão estar buscando uma causa. Pode ser o mioma, pode ser o útero de Delphi, pode ser uma aderência, pode ser qualquer uma dessas entidades. Eu tenho que descartar uma patologia, mas qual é a primeira que eu vou sempre descartar? Endometriose. Sempre eu descarto endometriose. E qual é a fisiopatologia? Não se explica bem a fisiopatologia, mas a gente tem duas teorias. A primeira é a teoria da prostaglandina, que é a única que vocês sabem, que são derivadas, né, ou seja, do metabolismo do ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele é incendido por uma enzima, que é a COX-oxigenase, e a COX-oxigenase, a partir disso aí, começa a fazer um processo de radicalização e produzir as prostaglandinas. Prostaglandinas essas que em altas concentrações vão, né, ou seja, estimular as fibras nervosas e provocar os processos dolorosos. Enquanto que o mecanismo da dor da dismenorreia está relacionado à liberação de grandes quantidades de prostaglandina e eicosanoides pelo endométrio e descamação, esses produtos promovem o aumento da atividade do músculo uterino, que culmina com o aumento da força e frequência das contrações miometriais, que levam à diminuição do fluxo sanguíneo no órgão, provocando isquemia. Se provoca isquemia e hipóxia, nós temos dor. É esse o mecanismo de ação da dismenorreia, quando ela é primária. Quando ela é secundária, ela vem decorrente do quê? Do processo que está produzindo ela. A endometriose tem aquele próprio ciclo dela, que os implantes endometriósicos sangram, distende a cápsula e, consequentemente, sangra. Os miomas podem ser pela contração. E a outra teoria, que não é tão bem aceita, mas que é feita, seria a teoria da vasopressina. Que durante a menstruação, os níveis circulantes de vasopressina, que é a vasopressina? Onde é produzida a vasopressina e qual é a função da vasopressina? Vasopressina é também chamada de hormônio antidiurético. É o hormônio produzido pelos neurônios posteriores do hipotálamo, secretados e armazenados pela neurohipófise, responsáveis por fazer o controle da homeostase e da osmolaridade plasmática. Sua ação fisiológica é sensibilizar os túbulos coletores renais a colocar em sua superfície aquaporinas e fazer uma reabsorção de água, sendo muito úteis na situação de desidratação. Eles são muito feitos quando a osmolaridade aumenta, plasmático, se libera a vasopressina, o hormônio antidiurético, e inibe, ou seja, antidiurético, está inibindo que o quê? Que tem diurese, que fazendo com que a gente urine mesmo, menos que absorva toda aquela água que seria eliminada. Ok? Só que ele também pode ser chamado de vasopressina, porque eles agem com seus receptores ali dos vasos e provocam uma vasoconstrição. Por isso, seu outro nome também é vasopressina. E aqui na teoria ele fala o seguinte, que está aumentado e essa elevação maior nas mulheres com dismenorreia, ela atuaria induzindo contrações uterinas disrítmicas e dolorosas. Esse efeito é intensificado na presença da progesterona. Então, justamente a menstruação causa com o quê? A menstruação ela causa com níveis elevados que estão entrando e descendo da progesterona e estaria relacionado com o quê? Com aumentos altos do ADH, que é o hormônio antidiurético. Ok? E tem outra teoria do espasmo vasovascular, que seria uma vasoconstrução das artérias miometriais, teria relacionado à isquemia. Lembra assim, tem isquemia, tem dor. E por último, a psicogênica, que é uma das mais atribuídas e o foco no nosso tratamento, que seria atribuída ao ocorrência de dismenorreia a uma atitude negativa feita na menstruação. A paciente teria uma repulsa por menstruar, ou teria uma ansiedade por menstruar, uma disforia neurológica,
psicogênica, e isso desencadearia níveis de hormônios aumentados, e isso faria com que existisse uma desordem e, consequentemente, um estado doloroso. Então, essa ansiedade por menstruar ou não menstruar levaria a que a menstruação fosse dificultosa, ok? E o diagnóstico? A dismenorreia primária, vale salientar que é um diagnóstico de exclusão. Eu vou buscar tudo que é necessário, todas as entidades que podem provocar, e ao descartar tudo, eu vou dar o diagnóstico. Lembrando sempre que fornece informações importantes para direcionar a propedêutica. Qual é a informação importante na anamnese que eu vou ter da minha paciente com dismenorreia primária? Se é desde o início. Exato, se a paciente vai falar, eu tenho dismenorreia, eu tenho essa dor desde que eu comecei a menstruar. A gente, a partir daí, a luz já tem que acender, tipo, igual nos determinados, tipo, é primária. Eu vou buscar outras causas? Vou, porque eu sempre trato de errar por excesso do que errar por não fazer nada. Eu sempre vou fazer tudo para mim, mas às vezes é primário. Descartei endometriose ou tumores da pelve, você pode ficar tranquilo. Se a paciente nunca teve uma cirurgia, nunca teve uma hemorragia intraabdominal, eu posso ficar tranquilo em questão de uma aderência. Se a paciente não tem, se a paciente já menstrua, eu posso ficar tranquilo em questão de estenose cervical, posso ficar tranquilo em questão de ímã perfurado. E a ecografia, o próprio médico já vai demonstrar se o seu útero é septado, já vai descartar tudo. Então, um exame acaba com tudo. Um exame e uma pergunta. A pergunta é, quando começou a sua dor? Desde quando? Faz quanto tempo? E a segunda é um exame para descartar. E a dismenorreia secundária vai ser o seguinte, a dor tende a existir 2 semanas até o início, alguns dias após o sangramento. O paciente pode ter dor durante todo o ciclo, dor contínua, progressiva, gradual. Então, a paciente vai seguir com a dor durante todo o período e durante a menstruação vai ser exacerbada. E a partir desse momento, aí sim, eu tenho que pensar tudo aquilo que as minhas artimanhas, as minhas funções neuronais e me guiar por um bom diagnóstico. Ou seja, a primeira coisa que eu vou descartar segunda coisa, se a paciente for jovem, se for um adolescente, qual a primeira coisa que eu vou descartar? Ímã perfurado. Se for uma paciente mais velha, amiga, uma paciente com 14 anos não tem endometriose. Não, mas eu falo com você de jovem, com ímã perfurado. Exato, mas eu falei isso, uma jovem de 14 anos. Mas entre dismenorreia primária ou secundária? Eis a questão. Se uma dor é lacinante, o que a gente falou que a dismenorreia primária nunca vai ser? Lacinante, progressiva, não vai ter esse período de dor durante todo o tempo e vai ser exacerbado. Então, a paciente ela vai ter, mas lembra sempre que a dismenorreia primária em sua totalidade, a gente pode falar 100%, que na medicina é mais 1 é 2, mas na sua grande maioria, 98%, não vai fazer com que a paciente fique incapacitada. Não vai deixar que o paciente realize atividades físicas que ela está acostumada a fazer, ou a tarefas que ela está acostumada a fazer. Lembra sempre que quando invalidar ou intervir diretamente no bem-estar da paciente, tem alguma coisa a mais aí. E se você vai investigar dismenorreia secundária numa jovem de 14 anos, a primeira coisa que vocês vão descartar é ímã perfurado. Numa jovem na idade improdutiva, entre 18 e 35 anos, endometriose. Numa paciente com mais de 35 anos já no período de climatério. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar descartar: estenoses, miomatose, estenose cervical e miomatoses uterina. Bom? A partir de exames laboratoriais, de imagem e exame físico. E o tratamento? O tratamento é de acordo com a nossa etiologia. E se for orgânico, a gente, por exemplo, é aderências. Vou tirar a aderência. É um ímã perfurado. Vou fazer uma perfuração do ímã. E se for funcionais relacionadas a hormônios, eu vou fazer o quê? Regular esse ciclo. Então, vou fazer, por exemplo, ciclo com anticonceptivos com estrógeno e progestágenos, ou eu posso também incidir no tratamento da dor clínica, dando antiespasmódicos e antagonistas das prostaglandinas, que seriam os AINES, para diminuir assim a dor. E nos casos da paciente que tem essa repulsa ou tem uma ansiedade menstrual e torna-se mais dificultosa, eu posso entrar com o uso de antidepressivos, onde se prefere os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como escitalopram, fluoxetina, paroxetina, que são ótimos antidepressivos hoje no mercado.
E psicoterapia, ou seja, que conversa com o terapeuta, que entende que o processo de menstruação é natural. Ou seja, toda paciente que tem dor, não sei se vocês já estudaram isso em psiquiatria, eu acho que não tem ninguém aqui no 5º ano, mas em psicologia médica. Todo paciente que tem dor crônica, eles têm um nível, seja aumentado ou diminuído, de depressão. Então, a todo paciente que sofre com um processo crônico doloroso, que a gente chama de psicossomático, eles têm que ter um acompanhamento tanto psicofarmacológico quanto psicoterapêutico. Todo paciente. Porque a dor, ela rompe, ela quebra a homeostasia cerebral. Então o paciente ele entra numa desrelação entre a realidade e a ficção, ou seja, ela tem essa quebra da realidade. Sempre que ele cinde a realidade, são os transtornos do humor, transtornos de ansiedade devem ser acompanhados. Então por isso toda paciente aqui, você tem que pensar que é uma paciente que sofreu por muito período, assim, que está ansiosa, que está depressiva, que pode ter um transtorno psicossomático. Então sempre é importante no pilar do tratamento, além do anticoncepcionais, inibidores como AINES, antispasmódicos, ter a psicoterapia e os psicofármacos. E logo nós temos a síndrome de congestão pélvica. A síndrome de congestão pélvica ela entra dentro de uma outra grande síndrome também, que é a síndrome dolorosa pélvica crônica. A síndrome dolorosa pélvica crônica ela é definida como uma dor pélvica crônica que não está relacionada ao embaraço e nem alterações hormonais e que incide ou que afeta a paciente mais que 6 meses. Ou seja, é aquela paciente que tem uma dismenorreia por mais de 6 meses. A causa dessa dismenorreia seria a congestão crônica. Então, dor pélvica crônico é sempre aquelas pacientes que não encontram um diagnóstico, né? Então, você está pesquisando uma paciente com dismenorreia secundária e você não encontrou um diagnóstico. Então, sempre pensar na síndrome de congestão pélvica. A sintomatologia é inespecífica. Se dá por um conjunto de sintomas em que o principal é a dor pélvica do tipo gradativo, onde a paciente vai falar que ela tem um desencadeante da dor é passar grandes períodos sentados ou em pé e ela sente uma sensação de pesadez, queimação na pelvis. Então é como se pesasse. Você já sentiram uma sensação, come muito feijoada ou assim, daquela sensação de pesadez, queimação? É isso que ela sente a nível da pelvis. Então já começa a diferenciar de uma dismenorreia, por exemplo, que é gradativo, que é progressivo, então aqui tem essa sensação de pesadez. E o motivo de consulta frequente é essa dor, essa moléstia, e sempre exacerbada quando a paciente fica muito tempo em pé, quando passa muito tempo sentado. Seus sintomas são atribuídos a diversos processos orgânicos. O principal estaria no seguinte: a paciente começa a acumular líquidos nesses vasos venosos, que são complacentes, e esse líquido transunda em ritos plexos nervosos e fazem com que ela sinta a dor. A principal causa, ou que está involucrado na etiopatogenia dessa doença, é a ausência de orgasmos. A ausência de orgasmo é a principal causa. Por quê? Os vasos pélvicos durante o orgasmo não tem gás. Isso aqui é uma questão clínica. Por isso que 75% das mulheres hoje sofrem de congestão pélvica, porque literalmente o mundo é falocêntrico. O que significa? O prazer do homem está acima do prazer da mulher. E o ato sexual ele é importante para a vida reprodutiva e fisiologia da mulher. Ou seja, na pelve ela funciona muito pelo ato sexual. Durante o ato sexual, a mulher ela tem uma grande liberação de noradrenalina, serotonina, e tudo isso faz com que nós tenhamos uma grande vasoconstrição dos vasos pélvicos, fazendo com que a mulher tenha o quê? Tem um esvaziamento dessa congestão pélvica. Quando as mulheres passam por um período longo, assim, anos e anos, sem ter relações sexuais, não pode ter relação sexual, porque acontece, elas vão chegar ao clímax, elas vão ter orgasmos, e essas são as pacientes que mais incidem a congestão pélvica. Então por isso que a gente fala que se considera uma afetação psicossomática,
Porque não tem uma causa e muitas vezes está associada a transtornos psíquicos. Só que hoje já foi vista sim que a principal causa, uma das principais causas que tentam justificar a síndrome de congestão pélvica, que é a congestão pélvica, são vistas em mulheres que não tenham orgasmo, que não logram ter uma vida sexual saudável. Lembre sempre, se você é homem ou se você é mulher, você tem que chegar ao orgasmo, porque isso é para a sua saúde mental e física. E que o homem é falocêntrico e é egoísta. Então vocês têm que ser egoístas também, mulheres. O prazer é de vocês. E se vocês não falar para um macho escroto o que ele tem que fazer, e se vocês não se autoconhecerem o corpo de vocês, não é eles que vão querer conhecer. Porque eles gozam até olhando para um filme de uma televisão. Imagina sozinhos com a mão deles. É a verdade, é a realidade nua e crua. E por último, nós temos quais são os outros fatores predisponentes. Então nós temos a constituição, né, ou seja, élido distrófico, ou seja, o paciente tem uma própria anormalidade na constituição venosa, desenvolvimento venoso anormal, prolongação, ou seja, posição prolongada de pé, fadiga, transtornos hormonais, hiperestrogenismo e hipertiroidismo e alterações sexuais. A principal alteração sexual, o paciente não chega ao clímax. Os transtornos da sexualidade produzem uma vasodilatação permanente do sistema vascular pélvico. E a falta de orgasmo não brinda a vasoconstricção descongestionante que é necessária, levando assim a uma hiperemia contínua e êxtase local e dor por consequência, né? Que essa êxtase extravasa irrita os plexos e, consequentemente, a persistência dessa tensão venosa levaria a uma contratura dos músculos pélvicos que, à sua vez, levaria a um quadro de doloroso difuso lombo pélvico. Então, como se dá o quadro clínico? Então, se estabelece durante a madurez sexual. Então, aqui vai se de quem? Não é mulheres jovens, já são mulheres com 35, 40 anos, que vão ter essas queixas, que estão casadas a longa data. Se caracterizam por uma profunda sintomatologia subjetiva com escassez de signos físicos. O sintoma mais importante é a dor, às vezes gradativos, como a sensação de pesadez, outras vezes lumbociatálgicos, que se acentuam de pé e que não passa com repouso. Tem um fluxo seroso normal, justamente quando se faz a ecografia, se vê uma pequena quantidade de líquido livre na cavidade. Tem uma algomenorreia ou dismenorreia, que são sinônimos. Alterações sexuais podem ter dispareunia, frigidez, vaginismo e sintomas extragenitais. A gente pode ter sintomas nervosos, como insônia, cefaleia, instabilidade, tensão nervosa, depressão. E transtornos vasomotores, como a nível do aparato genital digestivo, como constipação, síndrome do intestino irritável, respiratório, exacerbação de asma, dificuldades respiratórias e cardiovasculares, aumentando o risco de infartos. O que, olha o tanto de alterações que acontecem simplesmente pela mulher não gozar, porque o cara é um débil mental e não consegue fazer o mínimo. Eu às vezes falo tão mal de homem que eu fico assim, gente, eu sou um. No final eu assim, eu falo tão mal deles, mas eu sou um. Mas se eu fosse hétero, eu ia fazer o mínimo, né? E quais são os parâmetros do exame físico? O parâmetro é o útero é de tamanho normal, ou geralmente aumentado, em 50 dos casos ele está em retroversoflexão. Qual que é a posição normal do útero? Anteroversoflexão. Pode ter ovários micropolicísticos, trompas congestas, peritônio e parâmetros edematizados com presença pequena de líquido e varicocélias pelvianas, preferencialmente sobre o ligamento ândio. O principal local aqui nós temos a bexiga e aí nós temos o seguinte, no exame físico é muito clássico ter o vaginismo, que seria uma contratura involuntária dos músculos da pelve, do piso pélvico. E isso se dá justamente por uma associação com os transtornos neurológicos que acabam neurológicos gerados por transtornos psicológicos. O vaginismo é muito visto após pacientes com vítimas de estupro ou vítimas de violação ou algum abuso obstétrico ginecológico, elas acabam psicologicamente levando a uma lesão neurológica. E o vaginismo ele pode ser baixo quando se data um cordão fibroso rígido e doloroso a nível do introito, e ao enganchar-se com o dedo índice, então vocês vão introduzirem aqui e estimularem para ver se a vagina é ampla, complacente, vocês já vão sentir uma contratura.
involuntária, a paciente não tem controle. Ou pode ser alta, que é quando a gente vai e chega ao hiato ou forâmen aqui pulpo-retais e a gente faz uma estimulação. Nesse caso, a paciente também vai ter uma contração mais superior. E nesse caso, são os dois tipos de vaginismo que há. Sempre que vocês virem vaginismo, e vocês têm que pensar, ou é congestão pélvica ou algum transtorno psiquiátrico que essa paciente acabou desenvolvendo uma alteração neurológica. Tá bom? Oi? Me perguntou alguma coisa? E por último, nós temos o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo interrogatório, exame físico e ecodoppler. O ecodoppler seria o gold standard aqui. Por quê? Porque ele me mostraria o quê? Um aspecto congesto, onde o efluxo venoso é menor do que o fluxo arterial. Então a chegada de sangue é maior do que a saída de sangue. Lembrando que isso está fazendo com que nós temos uma congestão pélvica. Sempre fazemos diagnóstico diferencial por quadros inflamatórios intestinais, aderências intestinais, enfermidade pélvica inflamatória, endometriose, processos urinários e neuralgia da parede abdominal. Qual é o tratamento? O tratamento a gente vai colocar em 3 padrões também. Um tratamento que constitui uma dieta, fazer com que a paciente se alimente melhor, para tentar fazer com que nós tenhamos uma diminuição dos índices inflamatórios e, consequentemente, fazer com que a paciente tenha um tono vascular aumentado. Então a gente vai evitar café, chocolate, substâncias vasodilatadoras como mate, té, e isso vai fazer com que a paciente tenha exercício também, porque o exercício é importante para aumentar o tonismo vascular. Logo, o segundo seria a psicoterapia. Na psicoterapia, a primeira coisa que vai ser uma educação sexual da paciente. Lograr que a paciente alcance os orgasmos. Ou seja, essa paciente vai com psicólogos, uma terapia direcionada para a atividade sexual do casal. E não é só ela que vai ser o casal para lograr uma vida sexual saudável. Para que ela chegue no orgasmo, porque a gente sabe que o melhor mecanismo de descongestionar a pelve são orgasmos. E também o uso de drogas, porque a gente pode saber que essas pacientes que têm dores crônicas que elas sempre vão ter um quadro de depressão. Então, nesse caso, a gente vai estar utilizando, então, antidepressivos, que dá preferência pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina, estalopram, paroxetina. E para a ansiedade, a gente pode dar a prazolam. Na verdade, atualmente isso já não se dá, porque esses medicamentos aqui eles tratam tanto depressão quanto ansiedade. E caso o paciente tenha varizes detectadas, a gente pode dar diosmina, que é um vasoconstrictor pélvico que faz com que descongestione. Em pacientes que têm desregulação do ciclo hormonal, podemos utilizar gestágenos, porque a progesterona ela tem um efeito nos vasos de vasoconstrução. E por último, nós também podemos fazer uma intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica constituiria uma ressecção ortopédica do neurovascular lombovárico. Lembrando sempre que isso aqui nunca vamos fazer. Lembra que você corta nervo, você pode desinervar vagina, você pode desinervar reto, bexiga. Então isso aqui é em últimos casos, apenas quando a dor é intolerável. E mesmo que elas sejam medidas médicas, não tem uma solução. E aí, esse é o último. E eu quero que vocês saibam a cirurgia, que se for lumbovárico é chamado de operação de castanha. E se for do nervo pré-sacro é operação de Cote. E se for retroflexão é ligamento pexino. O ligamento pexino, o cultura está em anti-retroflexão. Aí você corta os ligamentos para ele ficar em anti-retroflexão. Mas agora vocês escolhem aqui. Pré-sacro é Cote e lumbovárico é castanha. E por último, nosso último tema de hoje é a síndrome de tensão pré-menstrual. A síndrome de tensão pré-menstrual, ela define o seguinte: um molinho intracatamenial, ele normalmente produz nas mulheres um quadro de sintomas e sinais de irritabilidade. Então, em dias prévios à menstruação, a paciente ela fica mais chorosa, mais irritada,
irritada, mais ansiosa, até propriamente por causa do dolor, por causa das dores, elas se tornam mais sensíveis, têm uma labilidade emocional. Isso, desde que não incida a realidade da paciente, não altera o bem-estar, ou seja, a paciente não grita, não fica histérica, não fica louca, não intervém no bem-estar dela, é normal, uma vez que isso é chamado de síndrome de tensão pré-menstrual. Agora, quando a paciente tem um quadro exacerbado de irritabilidade, ansiedade, aí sim o transtorno já é chamado de transtorno disfórico menstrual. Já é um quadro de depressão que se intensifica durante os períodos menstruais. Então há uma diferença entre síndrome de tensão menstrual, que é essa labilidade emocional, ansiedade, nervosismo, que todas as pacientes têm, relacionada àquela paciente que quebra tudo, que grita, bate no marido, bate na mãe, bate no filho, rebenta com todo mundo, que quer chocolate, entendeu? Eu vou falar aquela paciente que altera o estilo de vida, aquela paciente que fica louca durante o período menstrual. Isso não é TPM, isso aí é um transtorno disfórico menstrual, ok? Cada um desses síndromes e sintomas se exacerbam e entram num terreno, quando entra num terreno patológico, constitui a síndrome pré-menstrual. Todos eles são síndrome menstrual. Quando sai desse terreno patológico, é um distúrbio disfórico menstrual. 50% das mulheres têm assim, a TPM, ficam mais com a habilidade emocional. É mais frequente entre 30 e 40 anos e está relacionado a ciclos ovulatórios. Justamente a progesterona que leva a essa labilidade emocional, o descenso da progesterona no final da fase lútea. Então ela ainda não é aclarada, está associada com fatores psicológicos e somáticos, porém seu mecanismo ainda é um motivo de discussão. Alguns atribuem aos transtornos do sistema neurovegetativo, que seriam com o descenso das hormonas endógenas, ou seja, o aumento dos estrógenos e antidiuréticos, e fatores psicogenéticos, desregulação de serotonina, metabólicos neuroativos da progesterona, justamente é tudo ligado à progesterona. A teoria maior é que é relacionado à diminuição desse aqui, que desregula todo o sistema límbico da paciente, e a amidalina, que faz com que a paciente fique com essa labilidade emocional. Qual é o quadro clínico? Os sintomas aparecem entre 3 e 7 dias prévia à menstruação e desaparecem ao impressar de sangue. Aumento do apetite, loucas por chocolate, cefaleia, mastalgia, dor difusa no hipogástrico, hipocilíaca direita, que seria os quadros de dismenorreia primária, parestesia noturna, constipação, distensão abdominal, aumento de peso, perturbação psicoeconômica, irritabilidade, fadiga, ansiedade, depressão. Lembra que sempre que incidir a realidade, ou a paciente falar ou demonstrar que tem uma alteração patológica, isso já não é mais síndrome de tensão pré-menstrual, isso já é transtorno disfórico menstrual. Diagnóstico, interrogatório, exame físico que não tem valor nenhum, porque a paciente não tem nenhuma alteração ali que você discutir, e o tratamento e o diagnóstico diferencial é todas as listinhas aqui. Mas o mais interessante é descartar transtornos psiquiátricos. A paciente é ansiosa, não é ansiosa, se está no quadro depressivo, se não é. E primeiro é fazer um regime, ou seja, uma dieta hipossódica e diminuir o açúcar e café, dar diuréticos, porque a paciente fica mais demasiada, vitamina B6, oferecer alguns benefícios, no dose de 55 mg. Em caso de mastopatia, fibrose cística da gestagem, então a paciente tem muita mastodínia, muita dor nas mamas, progesterona para sensibilizar. AINES e anticonceptivos. Muitas vezes a gente nem precisa dar isso, muitas vezes é descanso, um tezinho e fica tranquilinho. Mas essa seria a cartilha para tratar. Não vou matar a paciente com tudo isso. Na verdade é um anticonceptivo, é um antidepressivo. Chocolate não. Um filminho. Chocolate não. Sexo bem gostoso. E por último, não menos importante, existe uma coisa que eu não coloquei no slide. No caso de ser disfórico, não é mais com o ginecologista que se trata. Se é um transtorno disfórico menstrual, é uma doença psiquiátrica e deve ter o seu acompanhamento como tal. Oi?
Disfórico menstrual. Disfórico. Disfórico. Hã? Disfórico. Disfórico. Rico. Disfórico. 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 Isso. Disfórico menstrual. E essa é a nossa antepenúltima aula. Semana que vem nós vamos ver gasto prolongado e ameaça de parto prematuro. E nossa última aula são as amenorreias, as grandes e temidas amenorreias. Difícil. Tem vários nomes.